Em abril de 2026, o mundo parecia ter prendido a respiração. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, o Irã. Os dois ali prestes a começar uma guerra total. E aí, de repente, tudo simplesmente parou. Nessa análise, a gente vai usar os fatos e as declarações da época para entender como um cessar-fogo tão repentino e, vamos ser sinceros, tão confuso pode acontecer. Para começar, vamos direto para o momento de maior tensão. No dia 7 de abril, o então presidente americano Donald Trump solta essa mensagem. A frase final é de arrepiar. Deus abençoe o grande povo do Irã. Era um ultimato, mas um ultimato estranho, quase apocalíptico. O mundo inteiro se preparou para o pior. Uma escalada militar gigantesca, com consequências que ninguém conseguia prever. E então, o impensável. Pouquíssimas horas depois daquela mensagem que parecia o fim do mundo, veio a notícia chocante. Um cessar-fogo. Peraí, como assim? Como é que se vai de uma ameaça de aniquilação total para um acordo em questão de horas? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Mas, para entender essa virada de 180 graus, a gente precisa dar um passinho para trás. Ver o que aconteceu antes, porque esse conflito não saiu do nada, né? Foi uma escalada super rápida, mas muito intensa. Ok, vamos organizar essa bagunça. Tudo começa para valer no dia 28 de fevereiro, com a tal da Operação Fúria Épica. A resposta do Irã não demora, e vem com força. Atacam bases americanas e, o mais importante, fecham o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de petróleo do planeta. Isso leva a gente direto para o ultimato de Trump no dia 7 de abril, e no mesmo dia, de noite, o cessar-fogo aparece, com o Paquistão ajudando a mediar. Foi vertiginoso, para dizer o mínimo. Agora a gente entra no coração da questão. De um lado, tem a história que o governo americano contou. Do outro tem uma realidade bem mais complicada, cheia de consequências que talvez ninguém esperava e com um custo altíssimo para todo mundo. Pela versão da Casa Branca, os objetivos eram bem claros, bem diretos. A Operação Fúria Épica queria basicamente desmontar a máquina de guerra do Irã. Acabar com os mísseis, com a marinha, com o apoio a grupos aliados e, claro, o ponto principal, garantir que o Irã jamais tivesse uma arma nuclear. Uma demonstração de força, era essa a ideia. Só que, quase que na mesma hora, outras vozes começaram a aparecer. Essa aqui é de Osama Khalil, especialista na região. A análise dele é bem diferente. Ele diz que o conflito era totalmente evitável e coloca a culpa toda na conta do presidente Trump. Isso já mostra que a história não era tão simples assim, né? E os efeitos foram sentidos na hora, especialmente no bolso. Quando o Irã fechou o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo, disparou. O barril foi de 70 para mais de 111 dólares. Um choque econômico global que afetou o preço de tudo, da gasolina na bomba à comida no supermercado. E aí vem o custo mais pesado, o custo em vidas. Esse gráfico aqui é bem chocante, ele mostra a diferença brutal nas fatalidades. Do lado de Israel, países do Golfo, Estados Unidos, foram cerca de 73 mortes. Agora, no Líbano, mais de 1.700. E no Irã, o número passa de 3.600. São números que mostram o peso devastador que o conflito teve para a população local. E por trás das perdas humanas estava acontecendo um desastre ambiental silencioso. Os ataques aos depósitos de combustível causaram uma contaminação gigantesca de solo e água, com risco real de chuva ácida. E tudo isso acontecendo numa região que já estava enfrentando a pior seca em anos. É uma crise dentro da outra. Agora, vamos para um ponto muito importante. Como as coisas eram vistas de dentro do Irã. A jornalista Adriana Carranca coloca o dedo na ferida. Muita gente lá dentro é contra o próprio governo, claro, mas isso não quer dizer de jeito nenhum que eles iam apoiar um ataque estrangeiro. Existe um sentimento nacionalista muito forte, uma desconfiança histórica que não dá para ignorar. E essa sinuca de bico fica muito clara nas palavras da ativista iraniana Parvin Ardalan. Ela descreve perfeitamente o que é estar presa entre duas forças. De um lado, a ditadura do próprio país e do outro, os interesses de potências estrangeiras. É uma situação extremamente difícil. Mostra que não existe uma solução simples para o povo iraniano. Certo, com todo esse cenário em mente, o que de fato dizia esse acordo de cessar-fogo? Vamos dar uma olhada nos detalhes porque é justamente aí, nas letras miúdas, que a gente vê o quão frágil essa tal paz realmente era. Olha só que interessante. Do lado do que todo mundo concordou, a lista é curtinha, uma pausa de 15 dias e a suspensão de alguns ataques de cada lado. Só isso. Agora, olha a lista de divergências. O Líbano faz parte do acordo ou não? Ninguém sabe. O programa nuclear, um diz que pode, o outro diz que não.
As sanções econômicas. O Irã quer o fim, os Estados Unidos não concordaram. E, claro, o Estreito de Hormuz. Quem controla? As perguntas mais importantes ficaram todas sem resposta. Com tantos pontos em aberto, não é de se espantar que o resultado fosse uma paz completamente instável. O cessar-fogo mal foi anunciado e já começou a dar problema. E foi exatamente o que aconteceu. A tinta do acordo nem tinha secado direito e ele já começou a desmoronar. Novos ataques foram registrados no Líbano e o Irã, em resposta, foi lá e fechou o Estreito de Hormuz de novo. Ou seja, na prática, o acordo já não estava valendo. A desconfiança, claro, era mútua. Olha só que o Trump disse só 3 dias depois do cessar-fogo. Ele já estava acusando publicamente o Irã de não cumprir o combinado. Quando os próprios líderes começam a questionar o acordo em público, bom, aí fica difícil acreditar que a paz vai durar, né? E é isso que nos leva a essa pergunta final. Com um acordo cheio de buracos, com desconfiança de todos os lados e violações acontecendo na mesma hora, o que a gente está vendo aqui é o começo de uma solução de verdade ou é só uma pequena pausa, um respiro antes da próxima tempestade que pode ser ainda pior? O futuro da região, como sempre, continua uma grande incógnita.